Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e esse é o Resumos Enem. Hoje vamos tratar da teoria da alma de Platão. Platão é um autor que cai bastante em questões do Enem e hoje o tema específico é a sua teoria da alma. Eu deixo nas descrições desse vídeo uma playlist onde temos outras aulas de Resumos Enem e que tratam também sobre outros aspectos de Platão. Hoje é esse em específico. Temos aí no diagrama duas cores, a cor roxa e a cor azul. Vamos iniciar aqui com a cor roxa, que vai dar alguns detalhes dessa teoria da alma de Platão. Primeiramente, a teoria da alma de Platão, seguindo aqui a linha da cor roxa, vai falar da alma imortal. Uma diferença de Platão para seus antecessores, os pré-socráticos, é que os pré-socráticos estavam interessados na physis, na natureza, na arqué, no princípio fundamental, na natureza da natureza. Platão, a partir dos ensinamentos que recebeu de seu mestre Sócrates, vai perceber que o mais fundamental na realidade é a alma, porque essa alma é imortal. A alma humana, por ser imortal, ela se liga às ideias eternas. Então, o foco de Platão está num estudo sobre a alma. Ele vai tratar dessa alma em vários dos seus diálogos, mas em especial no diálogo Fédon, que é uma discussão sobre a imortalidade da alma. Indo agora para a linha azul do diagrama, ele vai falar numa divisão tripartida, ou seja, a alma, para Platão, ela é única, porém ela é dividida em três partes. Então nós vamos tratar aí das três partes. A primeira parte da alma, e boa parte disso está no livro A República, como está aí no diagrama, destaca-se no livro A República, no livro 4. A República tem 10 livros, dos quais o mais famoso é o livro 7, porque trata do mito da caverna, mas no livro 4, Platão trata dessa primeira parte aí que está no diagrama, a parte racional. E o que seria a parte racional? A parte racional, como está aí no diagrama, é aquela que é responsável pela razão e pelo controle. Ou seja, controle do quê? Controle da alma. Então, para Platão, a nossa alma é dividida em três partes, mas essas três partes elas têm que ser relacionadas pela parte racional. Ou seja, se a razão dominar sobre sentimentos, sobre as emoções, se a razão dominar sobre os desejos, sobre os apetites, nós teremos um homem virtuoso. E o que é o homem virtuoso para Platão? É o homem ético, que é ético tanto consigo mesmo quanto com seus semelhantes e em especial na parte política. Política para Platão, lembrando, ela tem um destaque maior. Ela não é só política partidário, que nem existia na polis antiga, mas política é a capacidade de ser ético, virtuoso no trato com os seus semelhantes. Seguindo aí a linha azul do diagrama, a divisão tripartida, falamos sobre a parte racional, agora vamos falar sobre a parte irascível, que é a parte colérica. Essa é bastante interessante porque, para Platão, a raiva ela não é totalmente algo ruim. A raiva ela pode ter um uso positivo quando ela está associada à coragem e à honra. Ou seja, quando nós vemos algum ato de injustiça, Platão vai dizer que nesse momento é legítimo que se haja uma espécie de ira, mas ira no sentido não propriamente de realizar um ato desonroso, mas no ato de proteção à honra e à coragem. Ele associa, inclusive, na República, ele vai associar esse ato de coragem e honra à figura do guerreiro. O que é interessante para Platão é que a alma ela tem uma dimensão de microcosmo e ela tem uma dimensão de macrocosmo, ou seja, uma dimensão pequena e uma dimensão grande. A dimensão pequena, digamos assim, é cada pessoa individualmente, ou seja, cada pessoa ela participa desta esse algo eterno que é a alma.
Mas, no sentido social, no sentido político, a polis, que é a cidade, como Platão entende, ela também tem essas três partes. Então, por exemplo, a parte racional, ela corresponde na polis à figura do filósofo, que é aquele que, pelo uso da razão, pelo uso do conhecimento, vai controlar as outras partes da cidade de forma política e, então, nesse sentido, ele vai agir com eticidade para que a polis seja justa, para que ela não caia em processos tirânicos, por exemplo. Na parte irascível, que é essa parte que é associada à parte mais colérica, à parte de ira, até mesmo, em certo sentido, uma raiva, mas raiva entendido para como a promoção do bem comum, de você se indignar contra algo que está errado, ou seja, está relacionado à coragem e à honra, isso vai estar relacionado à figura do guerreiro. Platão vai dizer, o guerreiro, ele tem que ter essa parte irascível, mais forte. Por quê? Porque ele tem que promover a coragem e a honra, a defesa da polis. Note-se então, o diagrama chama atenção para isso, está relacionado a um comportamento impulsivo. Uma coisa que deve ser chamada a atenção é que as personagens, digamos assim, as pessoas da polis, elas têm todas essas três partes. Agora, o filósofo ele tem mais a parte racional, o guerreiro ele tem mais a parte colérica, mas mesmo o guerreiro que tem a parte colérica, ele tem que ter também a parte racional. E essa parte racional deve dominar sobre essa parte irascível do guerreiro. Todos têm as três partes e elas devem estar em equilíbrio. E esse equilíbrio para Platão só é conseguido quando a parte racional, quando a parte que raciocina em torno das ideias, ela comanda as demais partes da alma. A última parte, conforme aqui o nosso gráfico, a parte concupiscível, também chamada de apetitiva, está relacionada, como diz aí o gráfico, aos desejos e aos apetites. Essa parte ela deve estar, para Platão, sob domínio da parte racional. Se os desejos e os apetites se tornam irracionais, se eles não são controlados pela razão, você pode cair, por exemplo, nos vícios. Você pode cair, por exemplo, em agressividade. Você pode cair, por exemplo, basicamente nos vícios, né? Desejos e apetites. Em termos de sociedade, a parte racional está ligada aos filósofos, a parte colérica está ligada, a parte irascível, aos guerreiros, e a parte apetitiva da alma, ela está mais ligada a uma classe que é a classe dos comerciantes, que tem o desejo pela venda, o desejo pelo lucro, o apetite de melhorar os seus negócios. Então, veja, a parte apetitiva para Platão não é algo ruim. Para Platão, é bom você ter desejos, é bom você ter apetites, assim como é bom você ter também na parte irascível, é bom você ter coragem e é bom você ter honra. Só que Platão vai dizer que todas essas partes elas devem ser dominadas pela parte racional. Ainda no gráfico aí da parte apetitiva, note-se que ela está ligada ao prazer e à satisfação de desejos. E insisto bastante nisso, a razão é que deve dominar. Bom, essa foi a aula de hoje. Foi uma aula mais rápida, mas no sentido de mostrar os principais pontos. Esses pontos que estão aí no diagrama são essenciais para que se conheça mais de Platão e para que se tenha mais subsídios, mais conteúdo para resolver uma questão que fale de Platão. Bons estudos a todos e até mais.